Estão vendo? Em Israel, o povo é sacerdotal porque vem de Abraão. Nós somos o povo sacerdotal porque somos uma só coisa com o sacerdote perfeito, Jesus. Ele em nós e nós nele. Nós somos membros do corpo dele. Ele é nossa cabeça. A igreja é o corpo de Cristo. Tanto que no Apocalipse está dito: Cristo fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. Não está dito isso? Cristo fez de nós um povo sacerdotal. Está certo? São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, em Efésios, Colossenses, vai dizer: nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos membros de Cristo porque bebemos do único Espírito de Cristo. É pelos sacramentos. Pelos sacramentos nós e Cristo somos uma coisa só. Nós somos membros de verdade de Cristo. Ele nossa cabeça, nós seu corpo. Por isso que São Paulo, no capítulo 12 da carta aos Romanos, vai dizer que nós devemos nos oferecer como hóstias vivas, santas, imaculadas. O que quer dizer hóstia? Hóstia quer dizer vítima. Hóstia é a palavra latina para vítima. Ou seja, em Jesus, me unindo ao sacrifício de Jesus, eu ofereço a minha vida com Ele, por Ele, do jeito dele. Todo cristão deve cristificar sua vida, deve fazer da sua vida um sacrifício espiritual. Agora, pelo amor de Deus, cuidado com esse nome espiritual. Espiritual quer dizer espirituado, não é imaterial, quer dizer no Espírito, no Espírito Santo. A minha dor, o meu trabalho, a minha tristeza, o meu amor, a minha família, tudo isso se torna um sacrifício no Espírito Santo, que me une a Cristo, no Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Tudo vai sendo transfigurado pelo Espírito. E o Espírito me une a Jesus. O Espírito cristifica, porque é Espírito de Cristo. A função do Espírito é cristificar. A função do Espírito é... O Espírito é um vírus. O Espírito é um vírus. E onde esse vírus ataca, o que é que ele faz? Ele cristifica. O Espírito é um vírus que Cristo injetou na humanidade. Por isso ele se fez homem, para receber na ressurreição a plenitude do Espírito no corpo dele, na alma humana dele, e contagiar a gente. Veja qual foi o truque dele. Sendo Deus, infinito, divino, ele queria nos contagiar com a vida dele, para planificar a nossa vida. A vida dele é o Espírito Santo. A vida divina é o Espírito Santo. A vida eterna é o Espírito Santo. O que ele fez? Se tornou homem. Veja. Esvaziou-se na cruz e o Pai o ressuscitou, o enchendo com o Espírito. Agora é pronto. Quem se batiza, quem recebe no batismo o Espírito dele, e nos sacramentos vai recebendo mais, vai se infectando do Espírito de Cristo. Vai se infectando do Espírito Santo. E esse Espírito é vida divina. Esse Espírito vai me dando os sentimentos de Cristo, as atitudes de Cristo, a vida de Cristo. E a gente, esse processo de infecção, tá certo? Termina na hora da morte. Quando eu morrer, imediatamente após a morte, a minha alma, toda infectada pelo Espírito, é transfigurada em glória. E no fim dos tempos, o meu corpo que foi infectado não pode ficar na morte, será ressuscitado na plenitude de Cristo. Então, os sacramentos são o processo de infecção. Tá certo? Então veja, nós somos com Cristo uma coisa só. Nós estamos enxertados nele. Nós somos os ramos dele, que é o tronco. Nós somos os membros dele, do seu corpo, do qual ele é a cabeça. Então isso, todo cristão é membro da igreja, que é povo sacerdotal.
Todo cristão, na sua vida, na sua luta, na sua tristeza, na sua angústia, na sua vitória, ele vai cristificando isso pela docilidade ao Espírito Santo. Então vamos lá. O único sacerdote Jesus, o único sacerdote de Jesus em nada é afetado quando dizemos que todos nós participamos do único sacerdote, do único sacerdócio de Cristo. Isso porque todos nós bebemos do único Espírito de Cristo. Então o sacerdócio único e perfeito de Cristo atua no mundo através do seu povo santo, que é a igreja, povo sacerdotal. Então a igreja todinha, nós somos um povo sacerdotal. Nossos sofrimentos, as perseguições da igreja, o pai de família que vai trabalhar logo cedo, a mãe de família que luta para criar os filhos, o jovem que procura estudar com responsabilidade, o casalzinho cristão que namora segundo Cristo, tudo isso é exercício do sacerdócio de Cristo. Esse povo santo, esse povo que ninguém pode contar, não é o IBGE, não é o censo que sabe o número dos membros da igreja, porque só Cristo conhece quais são os dele. Tem tantos membros que são somente de carne, mas não são de verdade. Só Cristo sabe quem são os seus. Mas esses que são de Cristo, e quem são os de Cristo? Os que se deixam guiar pelo Espírito de Cristo, que são antropos pneumaticos, homem espiritual. Quer dizer, homem espirituado, homem que se guia pelo Espírito. Esse é de Cristo. Não o antropos sarkikos, aquele que é guiado pela carne. Carne aqui quer dizer por mim mesmo. A vida é minha, eu faço como eu quero. Esse não é de Cristo. Mesmo que seja batizado, mesmo que seja da igreja, mesmo que seja padre, mesmo que seja bispo, mesmo que seja papa. São Tomás dizia isso. Você pode estar na igreja de 3 jeitos, de 3 modos, não é? Você pode dizer que é cristão, católico, mas está em pecado grave, vive em pecado grave. Você é materialmente, mas não é segundo o Espírito. Você não é católico, você não é cristão. Você pode não ser batizado e, no entanto, por uma vida reta, santa, você ser aberto ao Espírito. Não é materialmente, mas é espiritualmente. Esses 2 modos de ser são imperfeitos. Um nem é, o outro é imperfeito. E você pode ser pelo seu batismo, a sua profissão de fé e a sua vida unida a Cristo, dócil ao Espírito. Esse é o verdadeiro cristão. Então não tem cristão anônimo. Não tem. Tá certo? Então vejam, nós todos somos esse povo sacerdotal. Pois bem, agora escute. Mas como no Antigo Testamento existia o povo todo que é sacerdotal, e a tribo de Levi, o clã de Arão, no Novo Testamento é a mesma coisa. A igreja, povo de Deus, povo todo sacerdotal, tem em si um ministério próprio, encarregado de tornar presente o Cristo cabeça, o Cristo sacerdote, que une a si o povo sacerdotal. Nós somos a nova tribo de Arão, a novo clã de Arão, a nova tribo de Levi. Nós somos. É pelo nosso ministério que a igreja toda pode exercer o seu sacerdócio. Prestem bem atenção a isso. Este ministério é o ministério ordenado dos bispos e dos presbíteros. Os diáconos não são sacerdotes. A ordenação diaconal não configura a pessoa a Cristo, cabeça da igreja. O diácono não é pastor da igreja. Bento XVI deixou isso bem claro agora, num acréscimo que ele mandou fazer no Código de Direito Canônico. O diácono não é leigo. O diaconato imprime caráter,
Mas do ponto de vista do sacerdócio, o sacerdócio do diácono é o do povo de Deus, não o dos ministros sacerdotais. Nós, o bispo e o padre, pelo sacramento da ordem, são configurados a Cristo, cabeça. Pelo batismo, nós todinhos somos configurados ao corpo de Cristo. Pelo sacramento da ordem, somos configurados a Cristo, cabeça. Imagine um estádio cheio para a missa. Ali está o corpo de Cristo. Cadê a cabeça para oferecer o sacrifício? Sem um padre, sem um bispo, não está presente a cabeça. Porque a cabeça está no céu, é Cristo. Tem que ter alguém que o represente na terra, para que o Cristo todo, corpo e cabeça, possa oferecer o sacrifício. O Cristo que é o sacerdote. Então pode estar todo mundo ali, não se pode oferecer o sacrifício, não se pode exercer o sacerdócio. Falta aquele que representa, mas representa aqui no sentido forte, torna presente realmente o Cristo, cabeça. Esse ministério é o ministério do primeiro grau da ordem, o bispo, e do segundo grau, que é participação do primeiro, o presbítero. Tá certo? Então, o diácono na igreja, ele é aquele que liga o ministério sacerdotal ao dos leigos, sem ser sacerdote. É porque, infelizmente, na nossa liturgia bagunçada, acabada, que é a liturgia latina, que acabaram com ela, o papel do diácono seria o quê? Fazer os comentários, não é? Sem aquela chateação que está hoje, né? Mas podemos dizer ao povo, né? Estejamos atentos para o Evangelho. Veja, a oração dos fiéis, o diácono é que devia apresentar, né? Porque a oração dos fiéis é o quê? O leitor, o diácono apresenta a intenção e os fiéis rezam. Não é o leitor que faz a oração. Pela igreja, pelo Papa, pelo bispo, veja, está apresentando as intenções. Rezemos, aí o povo reza. Senhor, escutai a nossa prece. É o diácono para fazer isso. E o diácono é o ministério que liga o sacerdócio do povo e o sacerdócio ordenado. Ele próprio não é sacerdote nem é pastor da igreja. É por isso que na missa, quando vocês forem diáconos, aprendam, nunca o diácono pode comungar com a própria mão. Ele recebe a comunhão do celebrante. Sempre, sempre. O diácono comunga como qualquer leigo. Não precisa comungar da hóstia consagrada naquela hora. Pode o bispo, o padre, pegar a hóstia normal e dar para ele. Não precisa comungar sobre as duas espécies. Está no missal, isso bem claro. O diácono comunga como qualquer leigo. Não é um ministério sacerdotal. Na hora da consagração, o diácono se ajoelha. Ele não consagra o corpo de Cristo. Só quem consagra são os 2 graus sacerdotais, o bispo e os presbíteros. O diácono nunca quebra o corpo de Cristo na hora do cordeiro. Isso é um exercício sacerdotal. É o bispo, e se ele sozinho não dá conta, os padres. Nunca os diáconos. Isso tudo é bem clarinho na liturgia, mas está tudo esquecido, é a maior bagunça, né, na nossa liturgia. Bom, mas vocês vejam. Então, vamos lá. Deixa eu repetir um pouquinho, né? Então, a igreja, que é toda ela um povo sacerdotal. E por que é povo sacerdotal? Porque está enxertada, está incorporada em Cristo, que é o único sacerdote. Tá certo? Então, a igreja, esse povo, como no Antigo Testamento, tem um ministério. Aqueles que são configurados a Cristo, cabeça, de modo a representá-lo realmente no meio do povo santo e à frente do povo santo. É isso que vocês estão doidinhos para ser, padre. É este ministério ordenado que, fazendo às vezes de Cristo cabeça, coloca o povo sacerdotal em condições de celebrar os santos mistérios que o Senhor Jesus instituiu e mandou a igreja celebrar. Sem o padre, sem o bispo, a igreja não pode cumprir o mandato do Senhor. Na verdade, minha gente, é muito bonito, porque
o padre existe, o bispo existe, porque sem ele, Cristo